Dois, um. Bem. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui nós vamos fazer uma coisa diferente do que a gente tem feito aí no nosso Instagram. Estou gravando aqui um podcast com uma convidada para trazer para vocês, de forma real, qual que é a experiência de uma pessoa que vai por esse caminho que nós percorremos, né? Que enxerga ali a sua mediunidade e vai procurar ali o conhecimento e os recursos, né? Para que ela possa colocar à disposição o seu trabalho fraterno. Então, eu espero que vocês gostem. Aqui no Instagram vai ter alguns cortes, mas se você quiser ver essa entrevista na íntegra, é só lá ir no nosso canal do YouTube, que agora nós voltamos a publicar nele. Então, é só procurar lá o CIFTA e você vai achar essa entrevista lá na íntegra. Tudo bem? Então, sem mais demora, eu estou aqui com a Ariane Gasparetti. A Ariane é veterinária de formação, mas de amor ela é taróloga. Ela também é médium da nossa casa fraterna. E, além disso, ela também é uma terapeuta TEPS, que é uma formação que o CIFTA é, é, coloca para as pessoas que querem trabalhar com apometria dentro do consultório, né? Então, vamos aqui deixar ela falar um pouquinho dela. Então, Ariane, seja muito bem-vinda. Diga para nós, como foi que você começou a trilhar esse caminho? O que que aconteceu que te levou a essa procura? Boa tarde, Mari. É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho disso, né? A gente se conheceu, né, há algum tempo já, e eu fui para fazer uma terapia com você, né? E aí depois surgiu a oportunidade de estar conhecendo mais o trabalho da apometria e fazer o curso. E veio o convite para fazer parte da casa. E na época eu estava procurando, né, como desenvolver mais a minha mediunidade, um lugar para trabalhar com ela, e veio essa oportunidade e eu, na hora, falei, sim, eu quero. Muito bem. E quais eram os sintomas que você sentia, Daniela? O que que você ligou que era uma questão espiritual, né, que estava, por exemplo, sentindo ou acontecendo na sua vida? O que que é que te linkou à espiritualidade? Eu tinha muitas crises de enxaqueca, né? Eu sempre sofri com enxaqueca desde que eu era novinha, e uma frequência grande, tipo 3 vezes na semana, e uma intensidade muito forte, né? Então eu tomava sempre muito remédio e eu não entendia o porquê, mas eu sempre, desde criança, sempre vi espírito, sempre tive essa mediunidade aberta, mas na vertente que eu frequentava, né, não tinha esse entendimento, essa clareza no porquê daquilo, não me dava as respostas que eu precisava, né? Você foi criada dentro de alguma religião? Sim, eu fui criada dentro da evangélica, né, congregação, mas não me dava as respostas que eu queria, né, para aquilo que eu via, que eu ouvia, né, que eu percebia ao meu redor. E isso gerou algum conflito para você, né? Porque é uma mudança de caminho, é, 360 graus, né? É Sim, uma curva circular, né? E dentro disso, né, de achar uma outra vertente, um outro conhecimento, isso te trouxe alguns incômodos ou não? Você abraçou de primeira? na verdade, eu acho que a espiritualidade já veio me preparando, né, porque foi quando eu fui primeiro para o Kardec, aí eu conheci o Kardec, depois eu fui conhecer a Umbanda, então quando a apometria chegou, eu já estava bem mais aberta, então não houve resistência da minha parte. Então, quando eu fui e vi, estudei aquilo, né, da apometria, eu linkei, eu já estava aberta àquele processo, né, então agora eu entendi, sabe, foi aquele insight, assim, né, agora eu entendi, agora tudo fez sentido, agora eu me achei, agora eu tô no lugar certo. Muito bem. E vamos falar então da preparação do curso, né? Porque a Casa Neri é agora que ela está indo, né, para essa formação online, Uhum. mas a Casa Ana Neri fazia primeiro formações presenciais para terapeutas, né? Que era a maioria das terapeutas tinham questões espirituais envolvidas e não sabiam como resolver, né? E primeiro foi feito um curso para essas terapeutas para elas saberem sobre a apometria.
E depois nós abrimos um curso de apometria para o trabalho na Casa Fraterna, né? Que foi presencial, né? E aí teve uma jornada e agora nós estamos estendendo esse curso de apometria universalista, vamos dizer assim, porém espiritualista, através da plataforma do Hotmart. Como que você se sentiu com essa preparação da Casa Fraterna, mostrando ali aqueles conhecimentos, trazendo as premissas, os fundamentos? Ele te trouxe bastante resposta, te deixou segura? Como que foi para você essa jornada de aprendizado? Sim, foi muito bom e me trouxe muitas respostas, né, das coisas que eu via que eu não entendia. Na congregação a gente fala muito que você vê, existem espíritos bons e espíritos ruins, né? E eu queria saber, mas quem são esses espíritos bons e esses espíritos ruins, né? E aí foi através, né, do trabalho ali que a gente vai vendo, né? O que são esses espíritos ruins, o que são esses espíritos bons, são nossos guias, são nossos mentores, que estão ali para nos ajudar, né, auxiliar no trabalho, porque a gente não faz nada sozinho, assim como eles também não fazem nada sozinho, né? Por isso que a gente é uma união, né? Nossa com eles, com a espiritualidade para fazer, então foi abrindo muito a visão, né? E aí você vai, os dons, né? A mediunidade vai aflorando, vai ficando mais fluida, né? Então, muitas pessoas pensam da seguinte forma, que se eu for me desenvolver mediunicamente, se eu for trabalhar numa casa fraterna, né, no caso aqui, estamos falando especificamente de uma casa fraterna que domina ali, né, que pratica as técnicas apométricas, ela acha que ela vai se prender, né, que ela não vai ter mais vida, que ela vai ficar servindo à espiritualidade, mas na realidade a espiritualidade é que serve ela, não é Sim, isso? verdade. Você teve essa questão com você de falar, eu não vou me envolver nisso, eu não vou me prender nisso. Você sentiu que, naquele momento que você estava estudando, que estava tendo aquela proposta, de alguma forma você sentiu que você poderia se aprisionar, nessa vertente? Não, nunca. E o que de benefício que esse conhecimento, né, trouxe para sua vida? Me fala assim, antes eu já sei que você tinha muita dor de cabeça, né? Pós, logicamente, essas dores de cabeça devem ter diminuído, deve ser pontual, né? Mas em termos de vida, de conhecimento, de conexão, de estar presente consigo mesmo, né? De fortalecer, inclusive, quem nós somos. O que esse conhecimento contribuiu em relação ao seu emocional, por exemplo? Ah, sim, muito, né? Porque eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Então isso ampliou, né? Abriu muito a visão, né? E o conhecimento de você saber lidar melhor com as coisas, com as pessoas, no dia a dia, né? Uhum. E essa questão, geralmente as pessoas elas trazem o quesito de culpa em relação a tudo que acontece na sua vida, ela sempre acha que a culpa é dela, né? Ou então a pessoa Sim. coloca, impõe que a culpa é dela. E a apometria, ela contribui também, a questão do curso, para você ter mais clareza de quem realmente é você, qual é o nível de responsabilidade que você tem com você e com os outros. Ela consegue fazer isso, deixando com mais clareza a sua postura do que você veio fazer nessa vida, né, de quem é você e o caminho que você quer trilhar. Sim, com certeza. Uhum. Muito. E aí eu percebo que você também, né, é um 360 graus na vida da Ariane, né, gente? Porque de congregação, aí passa para Kardec, vai lá na Umbanda, né? A Umbanda, ela é fascinante, porque aquele tambor, né, que principalmente tem um atabaque, ele grita na alma, né? Ele ativa ali o seu chakra sacral, que é a memória que está lá no seu DNA, porque nós passamos pelo primitivo também, né? Por aldeias, por rituais, então isso é um pouco de memória também. E aí depois, né, ela tem a apometria e hoje ela também, além de ser terapeuta TEPS, ela é taróloga. E o que é bom, né, da espiritualidade dessa forma universalista é que te permite você ir atrás de várias vertentes, né? Porque ninguém é dono da verdade. Todo mundo tem um pedacinho de alguma coisa.
né? E nem sempre todo mundo quer se unir para encaixar esses pedacinhos, porque tem a questão do ego, do poder, da vaidade e tudo mais, né? Mas e essa descoberta com o tarô? Como foi que aconteceu? Assim, todo esse conhecimento da apometria, né, ele também te fortalece, né, porque eu permitia que me dominassem, né, que me podassem, né, porque foi isso que aconteceu durante toda a minha vida, né, desde criança, eu sempre vi os espíritos, como eu falei, ouvia, não sabia o que era, ninguém me explicava, e eu também gostava das cartas, então eu pegava aquelas cartas de jogo do meu pai, né, e ficava brincando que era o meu tarô, né, e aí todo mundo, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de Deus, né? Então hoje né, esse conhecimento todo me abriu o quê? Força para eu enfrentar, não, a minha vida, né? Eu ter o domínio de decidir e dizer, não, isso daqui não é nada do que vocês falaram, isso aqui não é coisa do demônio, não tem nada a ver, entendeu? De ter esse esclarecimento, né? De ter essa clareza, né? Do que é e o que não é, né? E não ficar aceitando o que os outros falam, né? Uhum. Então, aí eu tive essa força para enfrentar e falar, não, hoje eu sou dona da minha vida e eu vou aprender sim, né? Uma coisa que eu sempre quis aprender, que foi o tarô, e aí eu fui. Fiz o curso, comecei a atender e estou até hoje aí atendendo, já tem 6 anos. Então, o tarô, né, gente, também existe um, vamos dizer, uma má interpretação do que é o tarô, né? O tarô não é adivinhação. Ela não vai adiantar adivinhar para você a coisa. O tarô, ele age como orientador espiritual, não é isso, Aniane? Exatamente. Então, ali, dissipar as dúvidas, mostrar o caminho, mostrar coisas que você não está vendo do seu momento presente. Então, o tarô, ele também trabalha com a espiritualidade, porque quando a pessoa, inclusive, é médium, né, atuante, ela sofre ali a influência da linhagem espiritual dela, né? Sim, Na com apometria, a certeza. gente aprende muito essa questão de vida passada, que a gente tem um entendimento diferente do kardecismo, né? Nós entendemos de uma forma diferente. Não vamos falar aqui que a verdade está com a gente. Não, é a nossa experiência, o nosso, né? O empirismo. Foi visto lá que realmente a vida passada é uma outra consciência. Não tem nada a ver com essa, só que está no registro arcástico da pessoa. E estando desassociada, influencia, deixa a pessoa desnorteada, porque ela nunca sabe se o que ela está pensando é dela mesma, né? Porque está dentro dela. Então é difícil, é aquelas questões, né? Que a gente sempre fala muito. Quando a pessoa fala não, na verdade ela queria falar sim. Quando ela surta do nada, não sabe, não se reconhece. Então, a apometria, ela traz essas explicações, né? Ela também traz as questões das nossas subpersonalidades, que são nossos traumas da vida presente, o tanto que isso também nos afeta, porque para nós não existe espaço-tempo. Aquele trauma está lá, vivo, vibrando naquela situação. Tá? E isso também terapeuticamente é visto, né? É comprovado, se tem resultado positivo quando você faz uma regressão de memória, quando você faz uma hipnose e você resolve lá na raiz da questão, ressignificando, entendendo com a sua visão madura de quem você é hoje, né? Então, é como eu olho para o meu passado, né? Que vai resolver o meu bem-estar no dia de hoje. Senão eu vou ficar carregando pedra, né? Ficar carregando pedra cada vez mais a mochila pesando. Por quê, gente? Errar faz parte da vida, gente. Né? A gente tem um ego também, tem um sistema das pessoas do ego que também nos atrapalham. Então, quando você foi, agora, uma forma mais prática para eles entenderem, na casa fraterna, você, né, a Ariane é médium de incorporação, mas no começo essa incorporação ainda não se manifestava. Então, com o tempo, a manifestação, que é a conversa que nós travamos com aquela personalidade ou com aquele intruso que estava desequilibrando a vida de um ser encarnado aqui, se manifesta através do médium, falando o porquê que ele está fazendo isso. Muitas vezes a maioria está equivocado. Ele não tem nada contra a consciência atual da pessoa, mas ele tem em relação à consciência anterior à pessoa. E como foi para você
porque nós trabalhamos com o campo anímico. Como foi para você trabalhar dessa forma mental, né? Então, há ali nós fazemos os campos de proteção, usamos a física quântica, relaxamos, nos conectamos à espiritualidade, aos amparadores. É todo um processo ali, Sim. desculpa, que a gente faz. E ali nós desdobramos e uma parte de nós é que trabalha no astral, né? Nós não perdemos a consciência. E como foi para você isso, essa vivência? A primeira, então foi assim, a primeira vez, né, que a gente foi trabalhar no fraterno. Então, eu estava muito ansiosa, eu lembro bem disso, estava ansiosa. Tem muitas pessoas que talvez se perguntem, né, você não sentiu medo, né? Eu nunca senti medo, então isso é um ponto que eu não posso dizer que eu sentia. Mas eu estava ansiosa, mas eu sabia que eu precisava me controlar para estar com o meu campo mediúnico aberto para que eu pudesse ouvir, né, ver, trabalhar ali, né, que a espiritualidade pudesse me usar como canal, né, de comunicação, enfim. Eu estava tentando usar esse equilíbrio, mas e aí só tinha o receio de não estar, não conseguir ver, ouvir, ver, fazer todo o que eu precisasse fazer, né? Era essa a minha preocupação, né? E não do que eu fosse ver, medo, enfim, isso daí eu não tinha, não. Mas vai sendo, é lógico que vai melhorando com o tempo, né? Na primeira vez, você é a primeira experiência, então também a sua mediunidade não está totalmente aberta, né? Então, aí você vai progredindo, né? Vai ficando mais fácil, vai ficando mais fluido. Mas foi bom. Eu lembro que eu gostei muito. Então, como Então, experiência pessoal, é, na sua mente, o que aparece? Aparece as cenas para você, aparece um enredo, porque nós visualizamos através da nossa mente, né? Essa parte anímica que nós temos, né? E aí tudo desenrola na mente. sim, E às vezes a gente percebe que quem está trabalhando ali em volta completa ou está vendo a mesma coisa. sim. E isso, de uma certa forma, para quem está começando, surpreende. Porque uma das coisas que o médium Uhum. pergunta é assim: ai, meu Deus, eu acho que isso é da minha cabeça. Não, não tô Sim. vendo nada. Que louca, tô vendo aqui um hospital. Nossa, tô vendo uma pessoa aqui no trem. Nossa, tô vendo uma carroça, né? A pessoa tá dentro de um poço. Então, ela começa a ver essas coisas. É. E ela começa a se questionar. Então, gente, em qualquer parte espiritualista, a pessoa vai se questionar enquanto ela não dominar. E aí, tem um caso muito interessante, que é até o meu pessoal, né? Porque você começa de uma forma anímica mesmo, mesmo você não sendo médico de incorporação, como eu sou. Né? Também sou médico de incorporação. Quando eu fui para a apometria no Dr. Lourenço, eu já tinha passado pela Umbanda, já tinha feito o meu desenvolvimento. E quando chegou naquela parte que é numa mesa, tá, gente? É numa mesa que é feito, né? O dirigente vai ali abrindo as faixas, trazendo os BO, vamos dizer assim. Vinha as coisas na minha mente, eu também ouvia o que o outro me estava vendo. E aí, quando ele narrava o que estava vendo, eu falava, ai meu Deus do céu, é todo mundo louco aqui. Né? Todo mundo tá louco aqui, não vou falar nada, não. E eu via certas coisas na minha mente e ficava quietinha, não falava nada. Gente, isso foi, eu acho que uns 2 meses, indo uma vez por semana, de entrar muda e sair calada. Vendo as coisas na minha mente e falando, gente, isso é coisa da minha imaginação, não tem nada a ver. Até que um dia, eu lá na sessão, eu já estava formado na minha cabeça que seria meu último dia. Como assim? Tá fazendo o quê? Eu não vou, né? Vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, né? E eu falei que, pensando já é meu último dia, vou despedir o pessoal, papapá, pororó. E eu tô lá na sessão, que abriu a sessão, tal, abriu as faixas, já estava com a ficha do assistido, já estavam os médios, né? Ali narrando o que estavam vendo, o que estavam sentindo. E, de repente, eu comecei a pular da cadeira. Isso é fato, tá, gente? Eu comecei lá. É como se alguém estivesse chutando meu bumbum. Então, aquilo rolando e eu
pulando da cadeira. Eu falei, meu Deus do céu, tá me chutando. Eu olhava pra trás, não via ninguém. E eu fiquei muito brava, muito brava. Aí que eu falei, agora que me deu motivo mesmo, eu venho aqui pra ajudar, não tô, né, me enquadrando, tô sendo honesta, querendo sair daqui e ter alguém me chutando. Sabia que era um espírito que tava me chutando, né? Mas por que que ele tava me chutando? E aí, quando eu saí, terminou a sessão, a harmonização, aquele negócio, tudo bem, eu fui falar com a dirigente do centro, no caso. Falei, olha, eu quero agradecer muito o curso, né? O pessoal aqui é muito bacana, eu sinto a energia aqui é muito gostosa, eu vejo muito resultado, mas eu acho que eu não sirvo para cá. Mas por quê? Eu falei, porque as coisas vêm na minha mente, mas eu acho que é coisa da minha imaginação. Ela falou, mas você não estudou, não explicou que é anímico? Tá? Eu falei, tudo bem. E, sei lá, eu acho que estava esperando alguma coisa, sabe? Aí eu falei, de mais a mais, estão me chutando. Ela falou, como assim estão te chutando? Eu falei, eu fico pulando na cadeira porque eu sinto que estão chutando meu bumbum. Aí ela pegou, olhou pra minha cara e falou assim, que tal você falar o que vem na sua mente? Talvez parem de chutar a sua bunda. Porque você está conectada, você está desdobrada, você está no campo, você está vendo e você não fala nada, eles querem que você fala. Ele falou, seu aparador, ele é até muito bonzinho com você. E eu falei, ai meu Deus, será que é isso? Será que não é isso, né? Aí eu falei, puxa, se fosse na Umbanda, eu tava falando com o caboclo, tava falando com o Catiel, não era bem assim, né? E aí, bom, falei, tá bom, vou falar, seja o que Deus quiser. Aí na próxima sessão, que abriu tal, começou a vir, eu disparei. Eu tô vendo isso, a pessoa tá numa carroça, a carroça virou, e a outra pessoa que travou ali a roda dela, porque ela não gosta da pessoa, e não sei, blá, 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 e disparei contando tudo que aconteceu naquele espaço-tempo, onde o espírito e a vida passada estavam envolvidos, e todo mundo ficou olhando pra minha cara, porque aí só eu falei, né? Porque destravou ali. E aí, em consequência disso, outros que estavam lá também se manifestaram, né? E aí, nos médios de incorporação, se manifestou, confirmando tudo aquilo lá. E aí é sempre pelo resultado, né, gente? E o resultado da pessoa, porque a gente, em alguns casos, é como eu falei, né? A gente recebe esse retorno do assistido, agradecendo, etc, coisa e tal. Veio o resultado de como aquilo resolveu as questões da pessoa, né? Do processo de obsessão que ele estava sentindo, né? Sendo atacado via a sua vida passada. Então, a consciência atual estava com a vida danada, porque tinha uma vida passada desassociada, que ao acordar vibrou, e o seu algoz achou e queria prestar conta. Porque esse pessoal do lado de lá, gente, eles precisam de ajuda. Para muitos deles, parece que eles estão vivendo. Então, eles acham que o dinheiro que foi roubado é deles, que eles vão usar para alguma coisa, né? Que aquela pessoa, pela eternidade, é dela. Aquele escravo é dele, você entendeu? Então, essa cobrança, né? Porque o que aconteceu? A pessoa morreu com o ego dela, seja ele qual for. Tá? Então, ela tem o quê? A personalidade dela no astral que não foi deixada aqui, levou, né? Levou o ego junto. Então, ela se recusa também, muitas vezes, a ver essa condição. Muitos acham que está no sonho, que está dormindo, que vai acordar. Então, você tem várias histórias, né? Tem livros sobre a apometria de casos com uma vertente espiritualista mais uma doutrina mais de Kardec, que não tem esse nosso entendimento, e tem outras que têm esse entendimento que nós temos. Então, há uma variação muito grande das casas fraternas que trabalham com a apometria, porque cada um vai ter o seu jeito de trabalhar, né? As informações são passadas, então aquele grupo vai crescendo, vai se afinando, vai pegando a vertente do qual a espiritualidade vai direcionar as pessoas que precisam ser atendidas, né? E aí, Ariane, voltando aqui, então você teve essa experiência mental e depois você teve as questões da incorporação, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente
a maioria é médio inconsciente. Não. A minoria da minoria da minoria é um médio inconsciente, ou seja, aquele que não lembra nada. Até Uhum. porque dois espíritos não habitam o mesmo corpo. Então, na realidade, são ligações que faz através do mental, dos cordões, que tem ali incorporação. O médio de incorporação, se não me engano, pelo que eu entendo, nós sabemos que é a única, vamos dizer, a única mediunidade que você não Não desenvolve, desenvolve. você vem com ela. Por quê? Tem um desviozinho entre o seu dupletério e o seu corpo físico, justamente para dar essas entradas da comunicação, né? Uhum. Sim. E como foi para você, né? Você estranhou essa sua vivência, a primeira vez que um irmão resolveu se comunicar através de você? O que você sentiu que ele sentia? É, Você conseguia, o seu pensamento ficou individualizado, ficou separado? Como que foi para você essa experiência? Sim, a gente sente, né, tudo que o espírito está sentindo, né? A tristeza, ou a frustração, ou a raiva. E aí eu vou falando, né? E uma das coisas que você falou quando a gente está ali no grupo, né? Então, é, às vezes eu não vou ver tudo, né? A situação inteira. Mas aí um fala, eu tô vendo uma casa. Eu tô vendo, aí o outro tá vendo não sei o quê. Aí você tá vendo outra coisa aí aquilo vai se abrindo para você, né? E você vai fazendo o link. Aí você fala, nossa, eu tô em tal lugar, realmente. Agora eu tô vendo o que aquilo tá fazendo. Então você vai vendo a história, vai sentindo mais e a coisa vai se desdobrando mais para que a gente possa ajudá-los, né? E possa entender o que está acontecendo ali para a gente poder auxiliá-los, né? Então, sim, aí você vai vendo todo esse sentimento, aí eu vou falando, assim, como você, né, que foi minha professora, então, eu lembro muito você falando, não segurem, gente, por mais que vocês achem que são coisas da cabeça de vocês, falem. Então, isso eu tinha comigo desde o primeiro momento. Então, eu nunca retive nada do que eu via, eu fui falando, mas como eu falei, na primeira você vê menos, depois você vai vendo mais coisas, né? Então, a mediunidade vai se abrindo, né? Vai se ficando mais fácil, né? Mais fluido, né? E aí você vai sentindo tudo aquilo que o espírito estava sentindo. Então, eu tô ali, eu tô consciente, eu tô vendo, eu tô assistindo, né? A gente tá vendo que, né, não é essa inconsciente igual as pessoas acham, né? Uhum. Então, gente, quando casa, que ela fala link, que ajusta ali nos médios e acaba criando toda aquela imagem ou A história. situação, isso se dá por frequência. Então, nós também ajustamos, o dirigente tem, a gente tem uma grande responsabilidade de ser vamos dizer assim, um maestro de Uhum. toda aquela sessão, porque é ele que vai ajustando essas frequências, é ele que vai dando um comando para equilibrar a pessoa. Porque veja bem, você sente aquilo de uma certa forma, quando se fala sente, não é que você identifica, porque também nós não temos que deixar o médium sentir as dores, por exemplo, do desencarne daquele espírito, né? Nosso corpo não tem que sofrer. Então, por isso que é importante também o médium saber aquilo que ele pode deixar passar e aquilo que não, Uhum. ok? É ele que tem o magnetismo, é ele que está aqui, entendeu? É ele que é a ponte, entendeu? Ou sem ele, sem o médium, não acontece nada. Então, ele precisa também ter o conhecimento para se autopreservar, né? Então, do Sim. mesmo modo, ele vai sair muito bem do término da sessão, porque ninguém sai. Aliás, a grande dificuldade está sendo contar os casos de apometria, porque há um comando onde a gente apaga todo o trabalho da cabeça, né? Então, Sim. meia hora depois, ninguém lembra qual era a situação, né? Então, a gente agora, para poder estar contando os casos para você, a gente está revendo nosso caderno, as nossas anotações, e estamos gravando os casos, né? Então, há essa questão que é para você também não levar a frequência que foi trabalhada,
né? Tudo é energia, né? Energia é informação. Você não precisa falar, né? Essa frequência vibratória, ela tem ali um campo de comunicação, né? Então, assim, por isso, você que tem medo, mas você que sente, né, o esponjinha, aquele que fica, tá tudo bem, a pessoa chega perto, a pessoa fica ódio, você fica ruim. Você que costuma acordar assustado, de madrugada, né? Você que de vez em quando sente que alguém puxou teu cabelo, ouve um zumbido enorme no ouvido, né? Sente arrepio pelo corpo, porque se o arrepio deu um frisson gostoso, é luz. Se o arrepio te causou uma aversão, não é uma boa companhia. Então nós também temos que entender isso, porque nós somos visitados por espíritos simpatizantes, pelos nossos familiares, pelos nossos amparadores, ou por entidades de outras orbes, entendeu? Então, esse nosso sentir, né, se ele for algo, arrepiei, mas ai que gostoso, ai que bom, ai me deu uma alegria, ótimo, boa companhia. Agora aquilo, nossa, sentiu frio agora, ai meu Deus, ai que mal-estar. Ué, tem coisa, né? Então, como é que eu posso me defender se eu não tenho conhecimento? E se eu tenho conhecimento, dentro desse conhecimento, tem ferramentas que me ajudam a me defender? Na apometria tem, né? A apometria espiritualista traz isso. Então, conhecimento, além desse poder, é liberdade, é equilíbrio, sabe? O medo é a ausência do conhecimento. Então, você que tem algumas sensações inexplicadas, aqueles sintomas físicos que nenhum médico acha a causa. Você que tem aquelas mudanças de humor e você não entende por quê. Você que não tem um sono tranquilo. Você que sai disposto de manhã, no segundo quarteirão tá arrastando as pernas. Né? Você que tem o dedinho podre, sempre o mesmo tipo de pessoa se aproxima na tua vida. Né? Vai bem, depois ok? Os conflitos, não sei porque eu dei minha mãe e meu pai, nunca fizeram nada, mas não suporto meu irmão, entendeu? E etc, coisa e tal. Isso tem que ser investigado, porque pode estar numa camada mais profunda, tá? Pode estar em vidas passadas, pode estar em processos de obsessão de vários tipos, pode estar no desequilíbrio dos chakras, pode estar a sua aura suja, seus cordões bloqueados, né? Então, isso tem que ser visto. Eu não posso olhar para mim só fisicamente e emocionalmente. Eu tenho que olhar. Se eu quero um equilíbrio na vida, eu tenho que olhar todas essas minhas vertentes, porque eu não sou só carne e osso. E também não sou só mente. E vamos lembrar, a mente mesmo mente pra caramba pra gente. Né? A gente às vezes não é nem. Aí é o caso já terapêutico, né? Às vezes não é obsessor, não é vida passada, não é subpersonalidade, é só a mente mesmo. Né? Então, a gente precisa navegar por várias vertentes para a gente procurar o nosso equilíbrio. Isso faz efeito para todo mundo? Não. Para cada doente, uma dose de remédio. Tá? Tem gente que o caminho é na Umbanda, tem gente que o caminho é na Igreja Católica, tem gente que é no caminho da Sechonoye, entendeu? Tem gente que é no Kardecista, na Fraternidade Branca, entendeu? E isso eu tô falando de conexão, de religar a alguma coisa ou de se trabalhar em prol de alguma coisa. E outros não. Tem gente que tá super bem equilibrado, que tá no sentido da mente, que ajuda muito. São nossas questões emocionais, as nossas crenças limitantes. Então a gente tem assim um leque. Tá? Mas a única coisa é que quando eu passo a conhecer, eu não tenho preguiça, eu paro de querer que os outros escolham por mim, né? Eu paro de acreditar nas travas que os outros me colocam e procuro ali o conhecimento sobre as minhas questões, eu posso encontrar ali o meu caminho de equilíbrio, seja onde for. O que eu não posso, gente, é ser acomodado e preguiçoso, e muito menos vitimista, tá? Então, por isso eu quis trazer a Ariane
até para desmistificar. Porque tem algum bicho de 7 cabeças no curso? Não. Não tem, né? Tem algum problema, depois que você sabe, você, por exemplo, aplica sem ser no grupo, você atende pessoas no seu consultório com TEPS, Sim. né? Que Ok. TEPS é a terapeuta psicoemocional que trabalha com apometria clínica dentro do consultório. Então, você está trabalhando tanto no fraterno, que é uma causa universalista, fraterna, solidária, Uhum. como ela também, hoje, ela trabalha também como terapeuta. Então, o propósito dela, com tudo isso, virou uma missão e virou uma profissão. E qual que é o problema disso? Espiritualidade não se cobre. Gente, no fraterno, não. Por isso que é o nome fraterno. No restante, tudo que a pessoa disponibiliza o tempo dela, tem que ter troca de energia. Então, quando ela traz ali o conhecimento, aquilo que ela estudou, as práticas, né, ela está dando uma energia. O que você tem para trocar com ela? Porque senão você vira vampiro. Só suga, só recebe. Você está no mesmo patamar, você não é mais ou menos que ela. Você tem condições de fazer troca de energia sim, o que é muito saudável. Você vai trocar através de algum valor do seu trabalho. E isso é para taróloga, é para o pessoal que mexe com cromoterapia, é para o pessoal que faz massoterapia, é para o pessoal que tem o seu consultório e dedica todo o seu tempo a trabalhar questões espirituais dentro de alguma vertente, sempre de uma forma ética, mas a gente está no mundo material. Para isso que você tem que comer, tem que beber. Uai, como é que faz? Tá? E a espiritualidade não está nem aí, porque a questão é da sua necessidade, da sua ética, da sua moral. Você entendeu? Se eles não concordarem com o que você faz, eles saem de banda. Vai vir outros que vibrem igual você. Então a questão é moral, é ética e é amorosa. É justa. É só isso. Então, por isso que nós temos a Casa Fraterna. Nesse caso, no nosso caso, hoje em dia nós atendemos as terapeutas de formação. Estando dando esse curso, queremos ampliar para podermos atender fora dessa questão só terapeuta, mas para isso nós precisamos de aumentar o lugar, precisamos de médios, né? Também estamos ali propagando, assim, fazendo essa divulgação para que você, independente de onde você está, você tenha condição de você montar o seu grupo. Você e mais uma pessoa. Nenhum é médico de corporação. Faça um curso que você vai saber como trabalhar sem ser médico de corporação. Você vai ter informações do mesmo jeito. As informações do que tem que ser tratado. Você não precisa falar com o espírito para poder encaminhar ele, tratar ele. Tá? Não faz parte 100%, vamos dizer assim, às vezes acontece de uma doutrinação, mas não faz parte essa questão doutrinária que vem lá do Kardec. A gente tem uma pegada até mais humanista, né? Que você tá mal, filho, não tem jeito, você não pode fazer isso daí, entendeu? Nós vamos te ajudar, não quer não, nós vamos te ajudar do mesmo jeito, e ajuda do mesmo jeito, só com técnicas diferentes, tá? A Umbanda, por exemplo, ela não trabalha vidas passadas, ela só trabalha espíritos. Então, cada vertente tem ali a sua utilidade. Então, se você interessa por esse tema, se você quer conhecimento, se você quer aprender a fazer a sua própria defesa, a harmonizar sua casa, ou, quem sabe, montar o seu grupo, ou trabalhar num centro, né, que tem apometria, ou você queira levar para o seu centro, para o seu terreiro, a questão apométrica, você vai ter como fazer isso. Tá? Os resultados são maravilhosos. Tá? E ninguém está preso a nada. Né? Você não serve a espiritualidade, no final a espiritualidade que te serve. Entendeu? Então, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão ali, né? Nós estamos divulgando o curso de apometria fraterno ali pelo CIFTA, e você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que têm uma curiosidade ou têm algum preconceito, né? Que é isso, né? Não investigar, não ter um conceito sobre, né? De verdade, só ter um preconceito, uma coisa que ela acha que não é bom. O que você falaria para esse pessoal?
Que às vezes tem, nem você falou do medo, né? E assim, tem muita gente que acha que eu não vou querer saber porque acha que sabendo vai ser mais atacado, vai sofrer alguma coisa, pelo contrário, né? Você vai ter conhecimento, você tem para justamente te dar a clareza do que é e o que não é, né? E se defender também, né? Então, é, o curso é muito, muito bom, vai te ajudar bastante, né, em termos de se ajudar para se proteger, né, de conhecimento. Como a gente comentou da enxaqueca, mas as enxaquecas diminuíram muito, porque a concentração de energia, né, que estava ali parada, não estava sendo utilizada. Então, hoje, eu não vou dizer que eu estou livre da enxaqueca, mas é muito pontual, né? Então, se você também tem aí uma questão assim, vai atrás, vai investigar, né? E trazer mais clareza vai te trazer muita libertação. Então, agora vamos falar um pouquinho da enxaqueca dela, né? O porquê que ela tem hoje. Quando ela tem hoje, geralmente é algo que aconteceu ali antes, né? Que desequilibrou o campo dela. Porque a mediunidade, ela pode ser descontrolada ou reprimida, né? Então, quando ela veio para o curso, ela tinha uma mediunidade reprimida, contida. Então, essa sensibilidade, ela vai continuar. Só que hoje ela interpreta tudo de cabeça com uma ação que ela tem que fazer, Sim. né? Então, ela elimina ali o físico, que foi algo que ela comeu, que ela abusou, ela pensa no seu dia anterior ou no momento e tenta ali analisar o que poderia ter desequilibrado ela de uma forma energética, né? Agora, outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que muitas pessoas falam assim, não, eu fui mexer com espiritualidade, minha vida virou. Ora, gente, você tem que ver onde é que você foi mexer, tá? Existe médico bom, médico ruim, pai do santo bom, pai do santo ruim, apômetra bom, apômetra ruim, Uhum. terapeuta bom, terapeuta não bom. E assim até isso, né, cabe a dualidade. Entendeu? Então, quando você tem que perguntar assim, por que que essa pessoa, né, largou ali e entrou numa outra vertente totalmente radical, no qual passou a demonizar o trajeto que ela veio. Tem que saber a história. Por quê? Com que mexiam? Qual que era o objetivo? Você entendeu? Porque, né, você volta para trás quando o seu caminho estava errado. Então a gente precisa ter essa consciência também, né? Cuidado com os julgamentos, né? Na própria igreja, seja católica ou evangélica, ali tem a manifestação do Espírito Santo, na minha visão, perdoe os evangélicos, é uma manifestação espiritual. Sim. Entendeu? Então, assim, e eu vou terminar com aquela frase, né? Que Jesus falou. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Quer dizer, é só para quem mora na terra? Já começa que não. O universo inteiro além do universo. Sim. Segundo, é só para quem tem a mesma religião que eu? É só para pessoa do meu gênero? Né? Então tem muitas moradas. Agora, se você vai morar, né, no primeiro andar, segundo andar, se você vai morar com um quarto com suíte, aí eu já não sei como é lá. Entendeu? Você vai fazer por onde? Né? Mas você é recebido da mesma forma. Deus, a fonte, né? A fonte nos ama como nós somos. Deus vive, né? Vamos dizer assim, de uma forma meio metafórica, vive a nossa experiência através de nós. Nós temos ali, dentro da gente, um mono, nós somos extensão dele, por que que ele não nos amaria? Né? Então, ele não amaria a sua própria essência. Logicamente, né, Deus não vem aqui, porque isso aqui é um caos, né? Não tem frequência. Né? Os ascensionados não dá para vir para cá, porque a Terra é um caos, é uma gaiola de louca. Só olhar. Se eu fosse ET, eu passava reto, desviava à direita, esquerda e ia lá para Vênus. Entendeu? Porque o ser humano é complicado pra caramba. Né? Hoje em dia, principalmente, nós temos aí tantos porta-vozes, né? Porta-voz arcturiano, porta-voz da espiritualidade, nosso lar, Isa de Menezes, Chico, né? Chico ainda não vi, não.
Mas, não, eu já vi sim, um falando que Chico psicografou, Chico vai encarnar, Emmanuel. É, temos aí aquele Blue, né, tal, né, reptiliano, siriano, tem um monte. Se você pegar todo mundo, entendeu? Que se fala que se comunica aquela vertente, as mensagens são diferentes. Então, para mim, é uma grande torre de Babel. Ninguém sabe nada. Uma hora os ETs vão vir, né? Uma hora os ETs não vão vir mais. Eu fico pensando, por que que a pessoa é igual, né? Jesus vai vir. Eu, se eu fosse Jesus, eu não vinha, meu, porque não evangelizou ninguém. Entendeu? E vai vir aqui para sofrer a mesma coisa. Eu pensava ainda. Eu acho que a humanidade ela tem que amadurecer. Você entendeu? Ela tem que ir atrás do conhecimento, ela tem que questionar, tem que perguntar, né? Agora, se o ser humano deixa eu colocar um cabrisco nele e tá tudo bem para ele, tudo bem também. Então, eu ouço as coisas e seleciono aquilo que faz sentido, né, numa lógica dentro até filosófica, de uma possibilidade. Mas eu não mato o martelo. E por isso que a gente tem que ouvir todo mundo, entendeu? Ler sobre tudo. E também o ver, sentir quem nós somos realmente. O seu sentir é o mais verdadeiro. Só que para você sentir o seu mais verdadeiro, você tem que estar equilibrada. Você não pode ter uma vida passada desassociada, você não pode ter um trauma, uma subpersonalidade, e você não pode estar sofrendo um processo de influência de quem já se foi. Por isso que o negócio tem que começar comigo, com o meu equilíbrio. Eu sou a mais importante para mim. Eu venho primeiro. Isso é bíblico, né? Porque Jesus falou, amai ao próximo a si mesmo. Então, primeiro si mesmo. Então, primeiro eu me equilibro, né? Primeiro eu entendo quem eu sou, eu me acolho nas minhas limitações, porque eu tenho um sistema de ego, eu preciso dele para viver aqui. Então, eu tento equilibrar esses meus extremos, né? Eu sou boa comigo, eu não vou ficar só sendo boa com os outros, sou boa comigo. Eu não vou tirar de mim para dar, porque senão eu vou ficar sem. E aí eu passo a ser aquele que fico pedindo. Então eu tenho que entender as questões espirituais, religiosas, filosóficas, entendeu? Quânticas. Então eu tenho que estudar. Tenho que estudar, tenho que questionar, tenho que, sabe, e fazer, entrar no meu avesso, saber quem realmente que eu sou e não ter vergonha disso. Ah, porque se eu fosse perfeita, eu não estava aqui na Terra, né? Eu acho. Com certeza. Então, a gente vai procurando para achar o quê? A nossa egrégora mesmo, né? Nosso DNA, ele tem memória espiritual, biológica, histórica, energética, entendeu? Ele tem várias informações. Então, eu tenho que ir, né, trilhando esse caminho, vendo várias coisas que são disponibilizadas para gente, fazendo ali aquela seleção que está de acordo com o meu sentir, né? Então, por isso que estudar é bom, né? Porque mastigado, não sei não, entendeu? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se quiser fazer perguntinha aí, pode fazer. Se quiser lá assistir o nosso canal lá no YouTube, ver na íntegra, né? Porque alguns vão estar vendo o corte, como eu falei. Sejam muito bem-vindos. Entre no nosso site, entre na nossa bio do CIFTA, clica lá no Saiba Mais do curso, veja lá a programação, entendeu? As aulas que foram colocadas, o que é que está trazendo para você. Vai ter uma comunidade, né? Dentro do Hotmart, que você vai poder ali conversar, tirar as dúvidas, tá? E vai poder ter as orientações. Você não vai receber um curso, apesar que está tudo gravado, e fica largado, ok? Então, tenha prazer em querer conhecer, em querer saber, tá bom? Um grande beijo para você, muito obrigada, Ariane. Obrigada, Nossa Mari. jornada continua sendo de luz e a gente se vê até a próxima, ok? Beijo.